Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência ao estudo dos pronomes. Nós já trabalhamos com o que é um pronome, com a classificação dos pronomes e hoje nós vamos trabalhar pronomes e coesão. Este assunto está lá na página 36 do material de vocês, lá do livro 3. Vou abrir aqui, pronto. Um texto não é formado por palavras ou ideias soltas, né? Nós não podemos simplesmente ir lá colocar qualquer palavra, qualquer frase solto, né? Ele tem que ter uma coesão, uma relação. Então, nós vamos estudar neste módulo como ocorrem alguns desses entrelaçamentos. Olha aqui para exemplificar. Um texto, O Suor e a Lágrima, de Carlos Heitor Coni. Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o mais quente desse verão, que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont. O voo estava atrasado. Decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxares. Só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos. Vocês viram que a palavra sapatos está destacado, que é um substantivo. Vamos dar sequência aqui. Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de couro, de abadia, pobre, que também pode parecer o trono de um rei desolado, de um reino desolante. O engraxate era gordo e estava com calor, o que me pareceu óbvio. Elogiou meus sapatos. Cromo italiano, fabricante ilustre. Uso o pouco. Olha aqui esse uso o pouco. Esse o aqui, nós aprendemos que ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele está substituindo um substantivo. Então, nós diríamos que ele é um pronome substantivo, né? Ele está se referindo a quem? Esse o? Aos sapatos. Olha lá, uso pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. Então ali, para evitar a repetição, no mesmo parágrafo da palavra sapatos, foi usado o pronome oblíquo o. Ofereceu-me o jornal que eu havia lido e começou o seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que era abundante. Olha aqui, apareceu novamente um pronome pessoal agora do caso reto. Ele está retomando quem? Seria o paninho. Aquele paninho, ó, aquele é o pronome demonstrativo. O paninho é um substantivo e o ele está retomando o paninho. Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se. Caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano. E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados. Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou espantado, retribuiu a gorjeta, me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar nos restos dos meus dias. Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo, meus sapatos não estavam tão sujos assim. Por míseros tostões, fizeram um filho do povo suar para ganhar seu pão. Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, salgado como lágrima. Então, no texto todo, se repete várias vezes o substantivo sapatos, e que muitas vezes ele é retomado, né, lá do início ao fim, utilizando algum pronome. Aí, olhem aqui os trechos destacados. Vamos comentar um pouquinho. Observe que os pronomes ajudam na coesão textual, né? Para dar um sentido, para dar um engajamento, pois fazem referência a outros elementos do texto
ou a elementos que dizem respeito ao contexto da produção textual. Releia o trecho a seguir e observe o pronome em destaque. Ó, eu já havia até falado. Uso pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. Eu tenho aqui o, que é um pronome oblíquo. Eu tenho o lo, que também é um pronome oblíquo. Lembra lá da regrinha? Porque aqui seria o verbo poupar. Quando eu tenho verbos terminados em R, eu corto e acrescento L mais o pronome oblíquo correspondente. Os pronomes destacados têm o mesmo referente, cromo italiano. Observe que os pronomes estão no singular, não sendo sapatos o referente direto. É uma forma metonímica de se referir aos sapatos, né? Então, ali, ó, a gente, no texto estaria sapato, seria plural, mas ele acabou utilizando o pronome no singular, né? Por quê? Porque ele não faz uma referência diretamente aos sapatos, mas que fica subentendido que é aos sapatos que ele está se referindo. Agora, outro trecho. Os jornais diriam que foram mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. Uso do pronome demonstrativo no termo em destaque ao deste, preposição de, mais o pronome demonstrativo este. Marca a temporalidade do momento de produção desse texto. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores que o este, esta, isto também fazem referência ao tempo presente. O texto se passa no verão, já o pronome relativo que está relacionando ao referente verão. Agora observe as palavras em destaque no texto. A repetição de sapato contribui para a continuidade do texto, pois a repetição mantém a temática da crônica, do início ao fim. Podem ver, ó. Iniciou lá no primeiro parágrafo, depois foi retomando aqui no terceiro, no quarto. Até o último parágrafo, né? Retomou o termo sapatos, fazendo referência ao assunto do texto. Você já observou alguns mecanismos de coesão? A referência a algo que está fora do texto? A substituição por pronomes e a repetição de palavras marcando continuidade temática. Então, nesse módulo, nós vamos estudar mais detalhes sobre esses elementos responsáveis pela coesão. Então, o que seriam possessivos e demonstrativos e de advérbios, de lugar? Pode ser situacional ou textual. Na crônica lida, a referência feita à época em que o texto foi escrito, este verão, remete à situação comunicativa, ou seja, né, naquele momento em que a pessoa escreveu, era verão. Já o uso do pronome pessoal oblíquo, ele. Uso ou pouco exemplifica a coesão endofórica, que pode ser feita por anáfora ou catáfora. A coesão referencial textual é anafórica quando o referente antecede o elemento coesivo, e catafórica quando o referente está colocado após o elemento coesivo. Procedimentos de coesão. Entre os procedimentos de coesão estão a repetição, a substituição e a elipse. Vamos começar ali com a repetição. Consiste em retomar um elemento anterior por meio do paralelismo, recorrência de uma mesma estrutura sintática ou da repetição propriamente dita da palavra ou expressão. Observe na primeira estrofe de um poema de Olavo Bilac o paralelismo e a repetição. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada. E triste, fatigado, eu vinha. Tinha a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Acompanhe a análise do uso do paralelismo e da repetição nesse poema. O paralelismo já pode ser percebido nas duas primeiras frases, cada uma formada por apenas um verbo, no pretérito perfeito do indicativo, cheguei, chegaste.
marcando o encontro do eu lírico com sua namorada. Essa sintonia do casal também fica evidente nos próximos períodos compostos, formado por orações coordenadas, iniciadas por um verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Vinhas fatigada e triste e fatigada, fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. O paralelismo desses versos expressa a harmonia de sentimentos e de ações do casal, os quais ficam mais evidentes quando se percebe a repetição dos adjetivos que qualificam cada um deles: fatigada e triste, triste e fatigado. A inversão da oposição dos adjetivos remete à ideia de espelho, ou seja, de um sendo o reflexo do outro. No segundo período, em análise, ocorre um recurso muito semelhante ao paralelismo do período anterior, a repetição da expressão a alma de sonhos povoada, que na primeira oração está na ordem direta, ou seja, após o verbo, e na segunda está na ordem direta, ou seja, antes do verbo. Obviamente, os recursos coesivos, paralelismo e repetição, foram empregados intencionalmente, não foi porque a pessoa não sabia escrever, não. Foi a intenção do autor, para que forma e conteúdo contribuísse de maneira harmônica para a construção dos sentidos do poema. Ali para dar, vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha, Foi para dar até a harmonia entre os dois, entre o casal, Que os dois estavam tristes e estavam fatigados. Outro recurso é a substituição. Ocorre quando há a colocação de uma palavra ou expressão no lugar de outros elementos do texto, de uma oração inteira. A substituição pode ser pronominal ou lexical. Vamos voltar aqui. A pronominal, como o próprio nome já indica, ocorre pelo uso dos pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, relativos ou indefinidos, que retomam ou antecipam referências. E a lexical vai ocorrer pelo emprego de palavras ou expressões semelhantes, como no caso da sinonímia, palavras de sentido semelhante, ou seja, as palavras sinônimas. E também da hiperonímia, emprego de palavras de sentido mais geral. Sobre a sinonímia, é preciso ressaltar que não existe igualdade absoluta entre sinônimos, mas sim uma equivalência de sentido, ou seja, são sentidos equivalentes. Seu emprego ajuda a manter a unidade temática e evidenciar as inter-relações entre os elementos do texto. Por exemplo, exemplos de sinônimos: casa, lar, moradia, residência, eles têm um sentido equivalente e que eu posso usar lá num texto, em vez de colocar do início ao fim, casa, 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 eu posso colocar casa, lar, moradia, residência. Aí o texto também vai ficar bem mais elegante, não vai ter aquela repetição desnecessária, porque quando a gente começa a repetir muito, muito, muito uma palavra, o texto se torna pobre. Então, um dos recursos, além dos pronomes, é também o uso dos sinônimos, das palavras sinônimas, palavras de sentido equivalente. Os hiperônimos são palavras de sentido mais genérico do que o referente. Por exemplo, considerando seu referente sapato, um hiperônimo pode ser o quê? Calçados. Tal qual o sinônimo, os hiperônimos contribuem para a continuidade temática do texto. Olha aqui um exemplo para ficar bem claro do que foi falado até agora. O excesso de ofertas de imóveis é um dos resultados da profunda crise econômica que o país esteve mergulhado desde o ano passado. Basta qualquer pessoa passar por condomínios, prédios e casas e observar a quantidade de placas de imobiliárias anunciando seus produtos. Porém, há sempre uma camada da sociedade que consegue tirar proveito de momentos de instabilidade e fechar bons negócios. Olha aqui, Começou com imóveis,
né? Depois foi como produtos. E aqui, ó, as palavras de sentido equivalente: condomínios, prédios, casas. Estabelecendo uma relação de sentido entre os termos destacados no texto, percebemos que as palavras condomínios e prédios têm uma relação de correspondência, né? Ou seja, sinônimo. Já nas palavras produtos, imóveis e casas, a relação é de hiperonímia, pois produtos designa algo mais abrangente e assim é hiperônimo de casas e imóveis. E o último recurso é a elipse. A elipse é a omissão de um termo que fica subentendido. E também dentro da elipse tem o zeugma. A elipse é a omissão de um termo que ele não aparece no texto, mas ele ficou subentendido naquele período. Agora, o zeugma é a substituição de um termo que já apareceu e depois ficou subentendido. Então, olha aqui, ó, a elipse consiste na omissão de certos elementos na frase, pois são facilmente identificáveis a partir do contexto linguístico ou extralinguístico e a sua repetição é desnecessária. Logo, a coesão por elipse é aquela que permite uma conexão de ideias sem a necessidade de repetir uma palavra ou uma expressão, uma vez que ficou subentendida. E assim, vamos finalizando o nosso trabalho sobre os pronomes. Na aula seguinte, nós já vamos dar início ao trabalho, ao uso das preposições e das conjunções. Nos vemos até lá, até na próxima aula. Fiquem com Deus.